Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou a Cris Knop, da Regional Unifesp, e hoje quem vai fazer a apresentação do tema da semana, TAP Block, TAP subcostal e bloqueios lignal e lipogástrico, é o nosso Fellow 2022, Dr. André Velhotti. Passo a palavra para o André, fique à vontade e a gente aguarda a sua aula. Obrigada. Bom dia, Cris. Obrigado aí pela apresentação. Compartilhando a minha tela. Então, vamos lá. Então, como a Cris falou, meu nome é André, sou um dos Fellows desse ano, de 2022, e vou falar um pouquinho aí do bloqueio iliogástrico linguinal e o TAP Block. Sempre pegando, da anatomia, a gente tem que lembrar aí que o nervo ilio-hipogástrico e o nervo ilioinguinal, eles são ramos do nosso plexo lombar, né? Eles vêm aí das raízes de L2 e L3, L1 e L2, e eles fazem parte aí do nosso plexo lombar. No entanto, quando a gente vai falar aí de TAP Block, a gente não está falando nada de ramos de nenhum plexo, né? Na verdade, eles são ramos que vêm lá do nosso plexo torácico e acabam migrando aí para a nossa região abdominal, né? Então, quando a gente vai falar aí de bloqueios de tronco, né, bloqueios interfaciais, a gente não vai mirar necessariamente um nervo em si, mas sim as suas ramificações, e às vezes a gente não consegue nem ver, né, diferente dos nossos bloqueios perineurais, a gente nem consegue ver o nosso bloqueio, o nosso nervo em si, né? Então, a gente vê aí que a estrutura abdominal, ela é composta aí pelos ramos cutâneos anteriores e laterais, principalmente do plexo torácico. Tá? Então, essa é uma imagem bem legal, né? A gente vê ali os ramos saindo lá da nossa medula. Eles têm uma primeira divisão entre anterior e posterior. Esses ramos anteriores depois fazem uma ramificação entre a parte cutânea lateral e a parte cutânea anterior. E a partir disso, geralmente, a gente vai ter como estruturas musculares, né, falando a princípio do TAP Block, a gente sempre vai querer ver nossos músculos, então, o oblíquo interno, o oblíquo externo e o músculo transverso abdominal. No entanto, né, quando a gente vai falar de caixa torácica e abdominal, a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais tridimensional, porque a gente tem várias camadas, né? Então, desde camadas mais internas, intermediárias e externas, e a gente vê como é um pouco mais complexo, né? Muito desses ramos, eles fazem as suas perfurações nas camadas musculares. Então, a gente vai pegar esses nervos a partir dessa dissecção de fáscia entre as estruturas, né? E aí a gente vê aí que o ilho hipogástrico e linguinal, eles vão para uma região mais da virilha, e o restante, né, a parte do TAP, né, do nosso bloqueio, que são esses ramos intercostais, eles vão perfurando aí as fáscias musculares entre o oblíquo interno e o transverso, né? Além disso, quando a gente vai pensar da estrutura anatômica do abdômen, a gente tem que lembrar que existe, além da nossa linha alba, né, que é a linha branca, que é aquela que divide a face entre os músculos retos abdominais, a gente tem essa estrutura chamada linha arqueada, que fica a nível do umbigo, né? Então, a gente vê que existe também uma diferença nas próprias estruturas das fáscias, né? Então, principalmente do transverso abdominal abaixo e acima dessa linha arqueada, a gente vê que é um pouco diferente. A gente vê que o transverso abdominal sempre vai ficar por baixo, no entanto, quando a gente vê o oblíquo interno, ele não faz mais esse envoltório do músculo reto abdominal. E como a gente está falando de um bloqueio interfacial, qualquer diferença aí de estrutura ou anatômica dessas faces, isso pode também alterar a sua dispersão de anestésico, e a partir disso a gente vai ter um comportamento diferente do bloqueio, até onde esse anestésico vai chegar. Então, falando um pouquinho do bloqueio ilioinguinal e iliohipogástrico, né, que são do nosso plexo lombar. Antigamente era muito feito pela equipe de cirurgia pediátrica, né, sempre usando marcos anatômicos. O pessoal palpava a crista ilíaca anterosuperior, movia aí 2 centímetros lateral e superior e fazia a técnica do 2 cliques, né, furando as fáscias, e a partir disso você jogava anestésico nessa região. E aí infiltrava, e geralmente isso associado à anestesia geral, o cirurgião operava aí a cirurgia de hérnia, apendicectomia nas crianças principalmente. Só que hoje
a gente vê que, então, que ele inerva principalmente essa região da virilha, e o próprio cirurgião, né, quando ele vai fazer uma cirurgia de hernia inguinal, tanto adulto como criança, muitas vezes ele até mesmo vê o próprio nervo inguinal, né? Então, tem que tomar cuidado. Geralmente a gente joga anestésico aí, vai ajudar bastante na dor pós-operatória, que é um lugar que tem muito risco de cronificar a dor, principalmente para essas cirurgias inguinais abertas, né? Não mais as cirurgias por vídeo, que hoje em dia é mais comum. Como é que a gente faz o bloqueio, né? O inguinal e o hipogástrico? Geralmente a gente pega o nosso ultrassom, o paciente vai ficar em decúbito dorsal e a gente vai usar como base anatômica a nossa crista ilíaca antero-superior. A gente põe o nosso probe e faz uma leve rotação aí para a região, mirando o umbigo do paciente. E a gente vai ter, então, o nosso, que nem é parecido com os próximos bloqueios. A gente sempre vai ter o nosso músculo oblíquo externo, oblíquo interno, o músculo transverso abdominal. E aqui para a nossa ilinguinal e hipogástrico, a gente vai ter a nossa crista ilíaca antero-superior. Geralmente, a ideia é jogar um anestésico entre o oblíquo interno e o músculo transverso abdominal. E a gente deve procurar aí a artéria circunflexa para essa profunda, tá? Que geralmente é jogando o anestésico próximo das estruturas vasculares, a gente tem uma melhor dispersão do anestésico e geralmente os nervos estão próximos dessas estruturas. Geralmente aí faz uma punção em plano, mas também é descrito fora de plano. E geralmente nesses volumes aí de 15 a 20 ml, nas doses pediátricas, né, principalmente 0,2 a 0,3 ml por quilo. E a ideia é ver uma boa dispersão de anestésico, uma boa abertura interfacial entre o interno e o músculo transverso. Falando um pouquinho do TAP Block, eles são relativamente similares, né? Ele foi descrito em 2001. Geralmente ele era feito por perda de resistência lá no Triângulo de Petit. E ele começou a usar isso em 2001 sem ultrassom, né? Tudo por perda de resistência. A ideia é que jogar também anestésico nessa região entre o músculo interno e o músculo transverso daria uma analgesia da região cutânea dessa parte abdominal, aí próximo de T9 até T12. Só que hoje a gente acaba usando o ultrassom, né? A gente pode pôr o nosso ultrassom aí, geralmente nessa região da linha axilar média, e também a gente vai ver as nossas estruturas, né? Um jeito de fazer a visualização, que às vezes pode ser mais difícil em alguns tipos de paciente, a gente põe o nosso ultrassom na região bem do reto abdominal, que nem nesse vídeo, e a gente vai deslizando o ultrassom até a gente achar nossos planos musculares. A partir disso, a gente vê os 3 planos musculares, né? Então, oblíquo externo, interno e transverso. E a gente pode ir escorregando para mais posterior. E a gente vai ver o fim do transverso e ali vai começar aí o quadrado lombar. E é claro, se tiver algum tipo de dificuldade de visualização, você sempre pode voltar, achar o músculo reto abdominal novamente. E a partir disso, você tem que fazer um escaneamento, né? Óbvio que em pacientes com uma estrutura muscular boa, paciente não obeso, geralmente a gente tem uma imagem muito boa. No entanto, pacientes obesos, pacientes com muita atrofia muscular, às vezes a imagem é um pouquinho mais difícil, os músculos são bem mais delgados. E novamente, a gente vai fazer uma punção, geralmente em plano, e a ideia é jogar o anestésico local entre o oblíquo interno e o músculo transverso abdominal. Também temos sempre que usar mais volumes, por ser um bloqueio de face aí de 15 a 20 ml, e aí uma dose aí aproximadamente de 0,2 ml por quilo nos pacientes pediátricos. No entanto, a gente sabe que o TAP ele não tem uma boa dispersão para a região mais torácica, né? Ele fica muito próximo ali daquela linha da incisura de Fanny Steele, ali próximo da região umbilical, e a partir disso acabou tendo algumas variações do TAP. Hoje em dia o pessoal fala muito do TAP subcostal, e a ideia é fazer uma visualização aí mais próxima do apêndice xifoide e jogar anestésico para ter uma inervação mais próxima da caixa torácica. A gente também, hoje em dia, usa ultrassom. E a ideia também é jogar o anestésico você pode fazer 2 tipos de técnicas, né? Entre o oblíquo interno e o transverso abdominal, ou você pode chegar mais próximo do músculo reto abdominal. O pessoal fala aí que tem uma pequena diferença entre jogar o anestésico lateral ou medial à linha semilunar.
acaba pegando alguns dermátomos diferentes dos ramos intercostais torácicos, e também sempre usando aí 15 a 20 ml, a gente vai ter uma boa dispersão de anestésico. Só lembrando aí que a linha semilunar é aquele lugar, aquele local que vai ter próximo da intersecção entre o reto abdominal e os músculos internos oblíquo internos, que a gente tem aquela hérnia de Spiegel, né? Essa linha semilunar. E quando você vai estudar na literatura também, o pessoal descreve muito o TAP posterior, né? Que é muito similar, né, ao quadrado lombar tipo 1. Então, a gente vai escanear a nossa imagem do TAP mais posterior, até chegar ali ao início do quadrado lombar. E a ideia é jogar o anestésico local entre o oblíquo interno e o músculo transverso, bem no finalzinho do transverso abdominal. E aí, lá para frente, vai ter uns artigos falando um pouquinho da diferença entre esses tipos de abordagem. Então, a gente vê, né, que a partir da nossa visualização por ultrassom, a gente tem algumas variações da nossa anatomia, sonoanatomia, mas a gente sempre vai funcionar entre os planos faciais. Esse é um trabalho muito legal, que ele explica um pouquinho dos bloqueios interfaciais, mostra um pouco da sua anatomia, como ele faz o tipo de anestesia, né, nocicepção, e se às vezes quais tipos de bloqueios tem algum componente de bloqueio simpático associado ou se simplesmente é um bloqueio sensorial, né? Então da aula de hoje a gente tem então o TAP subcostal e praticamente esses, né? O linguinal não está mostrando nessa imagem. E a partir disso, né, o pessoal tem surgido cada vez mais com os bloqueios interfaciais alguns tipos de variações, né? Esse aqui é um estudo que mostrou uma variação do TAP, em que ele fez um TAP próximo aí da cartilagem costal, para uma cirurgia bariátrica. Ele usou aí 60 ml no total. E ele viu que teve um bloqueio sensitivo importante até aí 56 horas da cirurgia, mas são todas variações do nosso TAP clássico, né? Ele jogou anestésico entre o oblíquo interno e o músculo transverso abdominal, só que ele só mudou um pouquinho a altura e a abordagem desse bloqueio. E a partir disso, o pessoal tem explorado vários tipos de bloqueios interfaciais, né? Esses são dois tipos de bloqueios novos, né? Então, que ainda estão sendo estudados, o bloqueio do romboide e o subserrátil, que também acha a partir de uma visualização do ultrassom e a gente disseca uma face aí, no caso do romboide, entre o romboide e os músculos intercostais. E isso, pelos novos trabalhos, o pessoal ainda está estudando, auxiliaria aí nesses ramos entre T3 e T9. E também tem esse subserrátil, que ele joga o anestésico entre o músculo serrátil e os músculos intercostais, e isso aí também teria uma dispersão de anestésico, poderia auxiliar nesses dermátomos de T4 a T10. Agora falando mais do que a gente realmente sabe, né, que apesar do TAP ser um bloqueio novo, ele já é bem mais estudado, como é que dispersa, né? A gente sempre fica na dúvida de um bloqueio interfacial, que o importante é volume anestésico e a sua dispersão. Esse aqui é um trabalho bem legal do 2011 da Anesthesia, do Journal, em que eles fizeram bloqueios em pacientes com TAP bilateral, um TAP subcostal, e eles fizeram a variação do TAP posterior. E eles quiseram ver a área sensitiva abordada e também fizeram uma ressonância magnética vendo essa dispersão. Primeira coisa do TAP é que apesar do volume, né, entre 0,3 e 0,6, o 0,6 tem uma dispersão um pouquinho maior, né? Então a gente está falando sempre de volume nesses bloqueios interfaciais. Só que o bloqueio sensitivo foi muito variável, independente do volume e dos pacientes que foram feitos. Aqui no TAP subcostal, ele viu realmente que tinha uma diferença para o TAP clássico, que teve uma dispersão aí um pouco mais cefálica para T9 e T10. Só que teve alguns pacientes que a dispersão caudal foi até de crista ilíaca e também abdômen anterior. E no TAP posterior, o pessoal viu que teve um contraste de T6 a T10 e em um dos pacientes, o contraste inclusive foi com o espaço paravertebral, espaço peridural, e eles falam que aí talvez o TAP posterior tenha uma dispersão mais condizente aí na área que a gente queria usar no TAP. E esse aqui é um outro trabalho, também analisando a dispersão do anestésico no bloqueio do TAP, e a gente vê a grande variação dessa área sensitiva cutânea dos pacientes. Então, apesar dos seus mesmos pacientes, muitas vezes
existe uma grande variação, uma grande diferença independente desse volume utilizado. No entanto, né, a gente aqui é uma meta-análise avaliando o TAP Block, principalmente para cirurgias laparoscópicas. A gente sabe que ele auxilia realmente na dor pós-operatória, tá? Tanto principalmente na dor inicial, mas também ele ajuda na dor um pouquinho mais tardia, 24 até 36 horas mais ou menos. E ele também auxilia na diminuição de consumo de opioides na cirurgia no seu pós-operatório, isso falando de cirurgia laparoscópica. Mas ele também já foi estudado também para, por exemplo, incisuras na região de Pfannstiel, para partes cesarianas, tudo isso ele auxilia. Né? Então, o que a gente pode falar finalizando a aula? Né? O ilho inguinal e lipogástrico antes era feito naquele double click, né? Hoje em dia a gente tem uma eficácia e uma pressão muito melhor. Ele continua sendo usado aí para cirurgias de apendicectomia abertas, eniorafias inguinais. Do TAP, a gente sabe que ele tem uma analgesia cutânea, mas ele não é uniforme, né? Ele garante uma analgesia moderada, ele diminui o consumo de opioides, só que a sua dispersão é errática, a gente não sabe como vai ser para cada paciente, e a gente sempre tem que tomar o seu cuidado aí com eventos com intoxicação de anestésico, por usar grandes volumes, vai ter uma absorção interfacial, se a gente tiver um paciente mais debilitado, um paciente mais emagrecido, tem esse risco de intoxicação. E falando especificamente do TAP, né, a gente parece que o TAP posterior, né, é praticamente um quadrado lombar tipo 1, parece que ele tem uma melhor dispersão do que as outras técnicas, como a clássica e a da região axilar média. E esse é o fim da minha aula. Obrigado pela presença e fico à disposição. Oi, André. Oi, Tudo Cris. bem? Tudo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pela aula. Eu achei que foi objetiva e, ao mesmo tempo, bem completa. Como a gente havia conversado no início, esse é um bloqueio que eu acho que é válido a gente saber, sim, pela questão anatômica e a facilidade de você enxergar os 3 planos musculares, principalmente para quando a gente está começando na anestesia regional, mas também em algumas situações específicas, paciente às vezes mais obeso, paciente demasiado, gestante, porque assim, em geral, particularmente, eu não uso esse bloqueio, eu não gosto desse bloqueio, por ser uma questão, a gente tem que sempre lembrar disso, bloqueios de planos faciais são dependentes de volume, né? E como você mesmo mostrou, o TAP ele tem uma variação muito grande de áreas de analgesia, de respostas, mesmo que você faça o mesmo volume. Então, quando você tem uma perspicácia, já tem mais mão, eu, por exemplo, não faço mais TAP, eu já vou para quadrado 1, 2, e, lógico, é sempre bom saber, pela questão da facilidade de execução, de visualização dos planos musculares e da execução da técnica, e também, por alguns pacientes, nós temos mais dificuldades na execução da técnica. E foi o que eu falei, esses pacientes obesos, paciente renal crônico, paciente, uma gestante que, por um acaso, teve que fazer anestesia geral, ela é obesa, ela é demasiada, e às vezes, cara, às vezes até o quadrado 1 nessa paciente pode ser que seja difícil, né? Às vezes também tem a questão da qualidade do ultrassom, de você não estar dentro de um serviço que o ultrassom seja bom, que a sua agulha seja ideal, e todos esses fatores contam, né? O que a gente comentou antes do início, que a gente estava conversando, e o que eu contesto porque a gente percebe que essa publicação desse monte de novos bloqueios, e aí você vai olhar, vai ler o trabalho, né? E às vezes não é um bloqueio novo, né? Na verdade, são bloqueios que já existem e a sua técnica está apenas modificada. E o autor já tinha até publicado previamente, só que não havia, como é hoje, essa dispersão da informação tão rápida, né? Porque você ler os papers de forma pela literatura formal
é muito mais difícil, né? Porque você demanda uma energia de você sentar, de você entrar num pub médio. Muitas vezes tem uns que são pagos. Ah, mas você pode entrar naquele site que a gente consegue pegar de graça, mas nem todos estão lá, né? A gente sabe que demanda uma energia, né? Então, eu acho que foi muito boa a sua apresentação, mas eu acho que a gente tem que ter cuidados, né? Principalmente com esses novos trabalhos, que às vezes não são técnicas tão novas ou mesmo não são tão eficazes assim, né? Porque senão fica muito controverso, fica muito... Daqui a pouco a gente vai estar infiltrando pele e vai colocar o nome. Ah, eu quero só para colocar o nome. Ah, eu tenho um bloqueio com o meu nome, né? É uma brincadeira, é um exagero, mas que tem seu sentido. Eu queria colocar uma outra coisa, vou fazer uma pergunta para você. Naquele trabalho, é uma pergunta mesmo, porque eu não li o trabalho. O do romboide, da infiltração ali abaixo do romboide, na parte posterior, você colocou ali que era de T4 a T9, é isso? Eles fizeram estudos com cadáver de dispersão e depois eles fizeram aí um teste em, acho que uma série de 15 pacientes, né? Principalmente para cirurgias com incisura torácica, né? E ali eles falam que a possibilidade de uma dispersão de área sensitiva é de T4 a T9, se não me engano. Deixa eu pegar aqui. Então, porque ontem a gente fez... Eu fiz... Então, tem algumas regiões posteriores mais cefálicas que eu acho extremamente... que T4 já está... A gente poderia, por exemplo, dependendo da situação, fazer até um ESP, né? Mas ontem, especificamente, eu estava na cirurgia do tumor e era um lipoma, não estava assim, apesar da tomo parecer que ele estava já muito próximo à região óssea, não estava aderido à questão óssea, estava mais em planos musculares mesmo, alto, bem alto, aqui próximo da região da coluna mesmo, e pegava ali entre T2, de T1 até T3, um lipoma maior. E aí eu acabei não fazendo um bloqueio, né? Eu pensei de um ESP cervical, mas eu falei, cara, se fosse um tumor mais invasivo, talvez valesse a pena. Eu estava com R1, senão, se eu fosse fazer, eu te chamava. Porque aí eu fiquei olhando, aí eu perguntei para o Bernardo olhou, falou, olha, Cris, é grande, mas não está grudado. Aí nasceu, né? O tumor nasceu e tipo, eles falavam que era um lipoma, mas que é para mandar para biópsia, etc. Tal, mas não estava aderido em plano ósseo. E eu acabei não fazendo o ESP por a questão de ser um ESP cervical. E eu acho que, de fato, a gente tem poucos trabalhos ou poucos bloqueios que peguem essa área mais alta aqui, né? Aquela cirurgia, por exemplo, de ressecção da primeira costela, já fizeram essa pergunta para mim várias vezes. E realmente, cara, é uma região que a gente não... É difícil você pensar um bloqueio, você não vai com um bloqueio resolver tudo, né? É complicado, né? Por isso que eu fiquei olhando do romboide, mas o romboide já era mais baixo do que a região que eu estava ontem. Entendeu? O romboide eles falam de T3 a T9 e o do serrátil eles falam aí de T4 a T10, mais ou menos. Então, tudo tá mais baixo. Ontem eu estava ali entre T1 e T4, estava alta, onde eles incisaram, muito alto. E, de fato, né, ali... Oi? Desculpa. Eles falam mais de adrenelectomia, cirurgias torácicas, mas esse tipo de cirurgia aí eu acho realmente muito alto, né? Muito alto. E, realmente, eu não consigo pensar, assim, num bloqueio que pegasse essa região, né? É uma região mais difícil mesmo, né? Porque não só planos musculares, você vai conseguir segurar um paciente aí, um tumor, ou mesmo que mexa em região óssea, é complicado, né? Acho que essa parte realmente é uma parte meio descoberta dos bloqueios, mesmo os bloqueios interfaciais. Henrique, cadê o Henrique? O Henrique tá... Cadê? Tá me ouvindo, gente? Sim. Alô? Não, eu queria só falar uma coisa do TAP. Cara, eu tenho uma experiência muito positiva com o TAP. Em qual situação? No paciente com dor na RPA.
cara, fica fantástico. Eu sei que tem essa dispersão errática, eu sei que o quadrado lombar é superior, mas, cara, a rapidez e a facilidade de você fazer um TAP pós uma laparô, uma cirurgia abdominal, e o alívio é assim, é instantâneo. Não sei por quê, quando a gente faz antes de acordar, não tem talvez a percepção de dor muda, mas fazer um TAP na RPA com um paciente com dor, cesárea, inclusive, a minha experiência é muito positiva, assim, eu até me surpreendo com esse bloqueio. Então, assim, eu acho que não é um bloqueio para a gente descartar, entendeu? A gente tem que saber e ele tem, eu acho que ele tem utilidade. Na minha prática, ele é antigo, velho, eu não concordo muito. Porque se tiver um paciente com dor na RPA, a gente faz um TAP, o alívio que dá já é muito bom pro paciente. Então, Henrique, Deu umas Henrique, cortadas. Henrique. Ah, acho que ele deu uma cortada nele. Henrique, ele não tá ouvindo. Henrique, eu tô ouvindo, Cris. fala o finalzinho, porque ficou mudo. Você falou que a sua experiência era super positiva. Ficou mudo, não ouvi o final. Não, eu falei que a minha experiência com o TAP Block em pacientes com dor na RPA, pós-cesárea, pós-laparô, é muito positiva. Não descartar Tá esse travando. bloqueio. Não tá ouvindo? Entendi. Não. Entendi. Ah, mas que bom que você falou isso, porque eu não tenho essa experiência, né? Eu não acabo. Ah, o Vitor aí. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem? Agora deu para ver melhor. Agora, Cris. Tá ouvindo? Agora eu Agora tô sim, ouvindo. ficou moleque. mudo. É que eu não sei mexer nesse celular, é muito moderno. Tô certo. Não, eu falei assim que eu tenho bastante experiência com paciente com dor de RPA pós-cesárea, pós-laparô, pós-cirurgia abdominal, que um TAP que é muito rápido de ser feito tem um resultado muito positivo. Então, eu não acho que ele tem que ser descartado. Eu acho que ele é um bloqueio sim, mas ele não funciona, por exemplo, eu vou fazer antes do paciente acordar para ele não sentir dor. Porque eu acho que ele dá um pequeno alívio, uma sensação que o paciente consegue tolerar e continuar a recuperação dele, entendeu? Então, a minha experiência do TAP é essa, acho que não sei se vocês conseguiram ouvir. Ouvimos. Obrigada. É que, como eu falei, é um bloqueio que eu praticamente não faço. Então, e também as cirurgias que eu entro, né? Acaba não tendo. Mas eu concordo, eu comentei antes de você entrar, eu falei sobre isso, na cesárea. Uma vez eu estava no Hospital do Rim, esses pacientes renal crônico, eles são diferentes, né? Às vezes têm aquela barriga, aquele abdômen mais globoso, eles são mais fundos, e às vezes é melhor você fazer um TAP, aqueles pacientes que receberam o transplante, do que você ficar fazendo morfina nesses caras, entendeu? E o alívio é imediato. Isso é Não, verdade. E, inclusive, minha mãe operou a vesícula, né? E ela é intolerante ao opioide, é super chata de anestesiar. E ela tava com dor na RPA. E aí, eu fiz um TAP e foi por vídeo. Ela tava com muita dor. Foi instantâneo que tirou a dor dela, assim. Então, para RPA, para um bloqueio para resgate, ele que é fácil, papum, 2 segundos você faz, ele é muito bom. Tá bom, gente? Você fez TAP subcostal com a licença da sua mãe? Não, eu fiz um TAPzinho TAP normal. normal. Rapidinho, meu, na hora aliviou, na hora, assim, a feição mudou, aí ela já consegue responder e consegue, né, passar pela RPA e melhorando. E lá, por exemplo, no H-Musão, que a gente tem muita laparô, a gente faz geral, também, se faz o TAP antes dele acordar, acorda com dor. Se acorda e faz o TAP, dá um alívio, e esse alívio o paciente consegue tolerar o incômodo da cirurgia. Tá? Então, eu acho um bloqueio interessante. Eu não acho que esse bloqueio a gente tem que jogar fora. Obviamente, fazer um quadrado lombar tem todos os seus benefícios, porém, que nem a Cris, o André falou, ele é um bloqueio mais difícil. Tem paciente que vai ser mais complicado, né? Melhor você fazer um TAP certeiro no lugar certo do que um quadrado lombar que está indo intramuscular, você não está vendo para onde está indo, né? Sim. Valeu. Obrigada, Henrique. Melhor um tapa na mão do que um quadrado voando, hein? Ai, ai. Pessoal, Posso só falar uma fala, coisinha, Felipe. Cris, rapidinho? Que o Henrique me lembrou um caso meu. Um dia a gente foi fazer, acho que uma laparoscopia lá no Mário Covas. E o paciente, né? Não sei, foi meio de emergência, né? Tal, aí fez a cirurgia, fez a laparotomia. Um lado a gente conseguiu fazer um quadrado lombar tipo 1, só que o outro lado tava com um monte de aeração, ar, a imagem não tava boa, a gente fez um TAP. Assim, e o paciente conseguia referir uma diferença entre os dois lados. Ele sentia mais dor na região do TAP do que o quadrado lombar. Só que você fala, meu, é melhor fazer isso do que
fazer 10 Cara, que injeções de legal. morfina, entendeu? Então, Ah, eu sim, acho também, mais uma carta na manga aí dentro das possibilidades. com certeza. E é o que a gente comentou, às vezes você está em várias situações adversas. É o paciente que você quer fazer rápido, é o paciente obeso, é o paciente demasiado, é a gestante, é o paciente renal, é o ultrassom que você não é muito bom, você não tem agulha, enfim. Tem tantas situações que a gente pode lançar a mão, né? E eu acho que é assim, é um bloqueio para se ter na manga, sim. Nunca se sabe. A Ariane colocou, também acho interessante o bloqueio para vesícula por vídeo. Inclusive, já tive a experiência de fazer essa cirurgia opioide free, mas com multimodal e associado ao TAP. E a paciente ficou sem dor. Olha que lindo! Adorei. A Grazi também falou aqui, ó. Legal sua experiência. Foi a Gra? Foi. Foi. Gente, o pessoal que está assistindo, alguém quer colocar mais alguma coisa? André? Não, acho que é isso, Cris, da minha parte. Eu achei que foi ótimo. Achei que foi no tom aí, certinho. Tá bom, gente, então. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês mandem pra gente em inbox e a gente conversa, a gente vai tentando sanar as dúvidas de todo mundo. E, mais uma vez, obrigada, André. Todo o nosso conteúdo vai ficar disponível na nossa plataforma do YouTube. E para quem chegou de paraquedas aqui na nossa aula, saibam que nós seguimos montando a nossa plataforma lá no canal do YouTube, completamente gratuita, para que todos tenham acesso, tá bom? André, parabéns, cara. Você, como sempre, aí, foi muito bem. E brigadão aí pela aula. Obrigado aí. Difícil fazer uma Obrigada, aula em pessoal. 20 minutos, mas obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos, então. Até Tchau, mais. Cris. Tchau, tchau.